Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo do último jogo do Campeonato Mundial de Xadrez, edição 2018. Último jogo dos 12 que foram programados para o desafiante Fabiano Caruana e para o atual campeão mundial Magnus Carlsen jogarem, certo? A gente veio aí depois de 11 empates com a expectativa de ver se alguém de repente ia vencer no último jogo para não levar para o tie-break e, claro, ser campeão mundial. Vamos ver o que aconteceu. Fabiano Caruana deu início à partida com E4, como ele fez em todas as partidas em que jogou de brancas, e aí o Carlsen respondeu com C5, a mesma resposta que ele deu em todos os jogos que ele jogou de negras. Temos cavalo F3, cavalo C6, e aqui o Caruana decidiu seguir com o lance D4. Peão toma em D4, cavalo toma em D4, a gente vai de novo para as linhas da siciliana aberta, e depois de E5 vamos para, mais uma vez, as linhas da variante Sveshnikov da siciliana, variante bem aguda, com linhas bastante complexas, por sinal, uma variante muito teórica. Vamos ver o que aconteceu. Aqui a gente já viu isso em jogos anteriores, né? No jogo no 8, por exemplo, no jogo 10 também, depois de D6, cavalo D5, as trocas padrão de cavalo, que estava ameaçando o pular ali em C7, então tem que trocar. E aqui o Carlsen, nas outras duas partidas que seguiram, ele decidiu seguir com o lance, por exemplo, cavalo B8 e depois trazendo ele para D7. Contudo, hoje ele decidiu seguir um caminho diferente. Decidiu seguir logo com E7 logo de cara. E aí o Caruana decidiu vir com o lance C4, defendendo, colocando mais uma defensão nesse peão, colocando certa defensão nesse cavalo. Tudo bem, sem nenhum problema. Temos, e não só isso também, C4 abre para ameaças de dama A4, né, contra o rei das negras. Então é bom estar atento a isso. O cavalo vem para a casa G6 com ideias de ataque, com ideias de ataque, olha só, com ideias de defesa, tá? Aqui desse peão, porque em algumas linhas com a dama aqui fica um pouco ruim de defender, por causa de ideias até de mate, muito cedo tem armadilhas nessas linhas da Sveshnikov. Seguiu dama A4 com aquela velha ideia, né, de sair jogando o cavalo com um cheque duplo, então tem que ter cuidado. Seguiu o bispo D7 e aqui seguiu dama B4, onde se coloca agora uma pressão extra aqui nesse peão na casa D6. Tudo bem, tivemos o lance bispo F5, onde você abre a defesa para esse peão, e aqui depois de H4, certo? Uma vez que você ameaça o avanço H5 e esse cavalo aqui não tem muitas casas para ir, né? Se ele vem para cá, se é permitido esse avanço H5 e o cavalo vem para casa E7, por exemplo, aí cai o peãozinho aqui em D6, então é preciso ter bastante cuidado com isso, tá? Então olha só, depois de H5 impedindo o avanço das brancas, temos o lance dama A4 de novo, ameaçando dar cheque a descoberto com o cavalo. O bispo volta para casa D7, seguiu dama B4 de novo atacando o peão em D6, e aqui seguiu o bispo F5. Bem, havia a possibilidade agora de o Caruana ficar repetindo aqui, né, e ir para o empate por causa da repetição de 3 lances, né, repetição de 3 vezes da posição, perdão. Porém o Caruana decidiu seguir jogando e seguiu o lance bispo E3, né. Os comentários foram que depois de bispo G5 as brancas ficam bem, né? Bispo G5 comenta-se que seria melhor. A ideia é trazer a dama para casa B8, manter aí defesa em algum desses peões, né? E aí depois já o tipo bispo E2 desenvolvendo A6, se o cavalo voltasse, algo do tipo dama C7, G3, e o jogo continuaria, tá? Mas bispo E3 segue também com ideias de atacar o peão aqui, né? As negras, ou seja, o Carlsen decidiu avançar o peão para A6. Temos cavalo C3 saindo do ataque, e agora tivemos o lance dama C7 defendendo o peão que estava sendo atacado pela dama assim que o cavalo deixou aquela casa. Temos G3, bispo E7 desenvolvendo, e aqui está o Caruana joga o lance F3, que tem alguns pontos positivos, talvez com a ideia de trazer o cavalo para casa E4, por exemplo, né, dando um suporte a mais aqui, porém enfraquece um pouco a estrutura de peões na
ala do rei, né? Em alguns casos, bispo E2 ou bispo G2 seriam escolhas melhores, mas seguiu F3, tudo bem. Aqui o Carlsen segue com um lance bom, muito bom na verdade, cavalo F8. O cavalo não estava fazendo muita coisa ali, então era hora já de deixar o seu posto e procurar postos melhores. Seguiu o cavalo E4, colocando o cavalo no centro. Como a gente havia mencionado, o cavalo vem para casa D7. Temos bispo D3, colocando mais um defensor aí em cima do cavalo, desenvolvendo uma peça. E aqui seguiu roque por parte das negras. Olha só, aqui o Caruana surpreendeu muita gente quando ele jogou o lance torre H2, um lance um pouco estranho, né? Você olha assim logo de primeira. A ideia do Caruana é simples. O Caruana tem a ideia de rocar grande, certo? E depois trazer a torre para, não para cá, trazer a torre para a casa C2, onde ela pode pressionar aqui a dama inimiga, uma vez que as negras têm a vontade de jogar esse lance B5. Então aí elas poderiam talvez, né, vir com um peão aqui e retomar em B5, tendo uma torre aqui atacando a dama. Contudo, esse lance é um pouco ruim, que a gente vai ver o porquê dele muito em breve. Olha só, talvez o melhor fosse jogar dama D2 e continuar o jogo, né? Se algo do tipo bispo toma um cavalo em E4, peão toma em E4, reforçando o centro, algo tipo cavalo C5, e depois de bispo C2, tentando conservar o par de bispo, algo tipo cavalo D7, torre C1, cavalo F6, bispo D3, dama D7, roque B5, por exemplo, rei G2, cavalo G4, e o jogo vai continuando. Uma posição um pouco incerta, uma posição muito complexa, né? Posições nessa abertura são bastante complexas. Segundo o computador diz que está igual, porém tem pontos fortes e pontos fracos para ambos os lados, né? Eu acredito que eu preferiria estar com as negras nesse caso, porque o jogo está meio fechado, né? E nesse caso tende a favorecer ao lado que possui um cavalo, né? Esse bispo aqui das brancas não é muito interessante agora, né? Que ele está preso pelos peões, mas vamos lá. Seguiu torre H2 no jogo, certo? E aí depois de torre de AC8, trazendo, né, alinhando as forças na coluna C, temos o lance roque por parte das brancas. Um pouco arriscado, né? Tem outro lance muito legal do Carlsen, que é o lance bispo G6, preparando aí a tempestade com F5, né? A ameaça de F5 é muito forte, então é preciso ter bastante cuidado. Depois de torre C2 seguiu F5, olha só, e aqui que tá. Segue-se mais uma imprecisão do Caruana quando ele joga o lance cavalo F2. Aparentemente mais interessante era cavalo G5. E aí depois de algo do tipo, vamos supor que o bispo toma, em G5 você tem opções. Você pode retomar de vários jeitos. Não aconselhável tomar de bispo, tá? Melhor tomar de peão. E o que é que acontece? Depois de algo do tipo E4 avançando, aqui tem várias opções. Se você retoma, por exemplo, depois de bispo E2, pode seguir algo do tipo cavalo E5. Esse cavalo está de forma excelente, com uma ameaça muito sutil de cavalo D3, né, em algumas posições. Então precisa ter muito cuidado com isso. E aqui depois de E4, por exemplo, algo do tipo, vamos supor, bispo F1, né, as negras podem seguir com F4, justamente abrindo essa diagonal aqui para o bispo, né? O sacrifício temporário de peão, vamos supor que depois de bispo toma em F4, algo tipo cavalo C5, e de novo, mais ideias aí muito fortes em algumas variantes. Talvez essa aqui nem tanto, mas de novo, várias ideias muito fortes nesse caso. E às vezes até de tomar aqui também tem muito disso. Mas depois de F5 seguiu o cavalo F2. O Carlsen seguiu com o cavalo C5, colocando o cavalo nessa excelente casa. E aqui lá vem F4, ameaçando aí, né, claro, várias trocas de peões. O Carlsen seguiu com o lance A5 logo de cara, tentando ameaçar a dama. Esse lance tem um pequeno probleminha, né? Não tira nada da pequena vantagem que as negras têm, que a posição das negras é de fato excelente. Esses dois bispos estão um pouco restritos aqui, né, sem fazer nada. A5 só tira um pouco da ordem correta dos lances, tá? Melhor seria tomar primeiro aqui em F4. Vamos supor que você toma aqui em F4. O que é que acontece? Existem várias respostas para as brancas. Elas podem retomar de peão ou de bispo. Se elas retomam de peão toma em F4, cai o peãozinho em H4, né? E aí depois, vamos supor, de bispo E2, né? Pode seguir algo tipo torre de F8, atacando o bispo, e dama C3, defendendo. Negras ficariam com um peão a mais e um peão
de fato um peão cheio, vamos dizer assim, um peão realmente pronto para tentar uma vitória. Depois de peão toma em F4, poderia seguir bispo toma o peão. Vamos lá, aqui as negras têm um contra-ataque muito forte na ala da dama com B5. A ideia é que as brancas não podem retomar aqui por causa de cheques como esse, né? E essa torre aqui fica sem defesa, tá? Então ó, essa bateria está muito forte aqui, então as brancas não podem tomar ali. Depois de algo tipo dama D2, por exemplo, defendendo aquela casa, algo do tipo bispo F6, apontando mais uma peça contra o rei negro. Depois de algo tipo bispo F1, não sendo capturado pelo cavalo, pode ser bispo toma em C4, bispo toma em C4, torre B8, ameaça ser agora, né, muita atenção vai começando a crescer, depois tipo rei B1, A5, e as negras têm uma vantagem excelente, na minha opinião pelo menos. A posição parece fantástica, esse bispo pode sair daqui a qualquer momento, na verdade, esse peão está pronto para avançar, os bispos estão muito bem colocados, o cavalo também excelente, então eu acredito que a posição das negras tem tudo para tentar uma vitória, mas seguiu a 5, não necessariamente é aquele, nossa, pior lance do mundo, perdeu toda a sua vantagem, não, só é um pouco precipitado. Depois de dama D2, segue C4, atacando o bispo, e quem sabe com ideias também de bispo F6, seguiu o bispo E2, saindo do ataque, o bispo vem para casa E8, reposicionando, agora surgem ameaças, por exemplo, de bispo aqui, onde não é muito interessante jogar aqui, claro, porque vamos supor que você tenha um bispo aqui, se você joga, é possível ver o sacrifício do bispo, né? E aí depois que o peão retomasse, o cavalo retomaria com um garfo, né? No rei e na dama, então tem que ter cuidado com essas coisas. Seguir o rei B1, saindo dessa possibilidade, vem bispo F6, apontando, mais uma peça apontando para o rei branco, torre E1, temos A4, de novo, torre E1, saindo justamente dessa possibilidade de ataque aqui, né, do bispo. Seguiu A4, lá vem um peão muito próximo do rei, perceba isso. Depois de dama B4, temos G6, torre D1 e aqui torre A8, né, apoiando esse peão aqui no avanço, concentrando todas as peças. E aqui, exatamente nesse lance, número 31, o Magnus Carlsen vai lá e simplesmente oferece um empate ao Caruana. Pra ser sincero, eu estava na universidade, minhas aulas voltaram hoje, e aí eu estava acompanhando lá, tentando acompanhar pelo menos esse finalzinho, e aí quando eu vi que ficou empate, né, eu fiquei, pera, deixa eu entender, né? O Carlsen tem uma posição excelente, claro, não é aquela posição imediata que você ganha de imediato, é uma posição a se trabalhar, mas é típico do que o Carlsen gosta, né? Talvez uma das posições mais promissoras, acredito eu, principalmente em termos de último jogo. Acredito que ele não tinha muito o que perder nesse jogo. É estranho, é muito estranho, tá? Do nada assim, em pleno lance número 31, você oferecer o seu empate ao adversário, você tendo uma posição muito promissora. Complicado, eu não sei muito o que dizer, não quero julgar muito também. Eu assisti um pouco da entrevista dos jogadores após o jogo. O Magnus estava muito tranquilo, muita gente dizendo que ele tem uma posição promissora, o que é que ele pensava, porque o computador dizia isso e tal, ele estava muito nem aí. O Carlsen é meio polêmico, né, nessas entrevistas, ele diz, não estava nem aí, não estava querendo fazer lances muito complicados, queria jogar lances simples e tal. Difícil. Perguntaram se ele estava querendo levar para o tie break porque talvez ele tivesse uma certa vantagem, vamos assim dizer, mas não, ele disse que não estava pensando muito nisso, que achava que o empate estava justo e que de fato ia pro tie break, mas não porque ele se via um favorito, vamos assim dizer. Acredito que ele se vê, acredito que isso é mais ética, né, dos jogadores que estão ali no outro, cada um se respeita muito, né, então tem toda essa ética dos jogadores, mas provavelmente o time do Magnus e o próprio Magnus estavam querendo aí talvez levar para um tie break, porque sabem que o Magnus tem uma força muito grande em termos de xadrez rápido e blitz. Bem, fica aí então, né, a nossa expectativa para ver o que vai acontecer. Amanhã é dia de descanso e quarta-feira a gente está de volta para comentar o final dessa batalha épica que de fato trouxe para a gente 12 empates. Não foi o mais empolgante do mundo. Eu particularmente achei algumas posições das partidas bem interessantes. Claro, seria mais interessante se os jogadores
tivessem aproveitado suas chances de vitória que surgiram. Eles não aproveitaram. Acredito que eles jogaram sim um bom torneio, mas acontece às vezes da vitória não vir, né? Nesse caso não, nesse caso eu acredito que o Magnus foi um pouco quis ficar tranquilo demais, na verdade. Sobre cansaço dos jogadores, o Caruana disse que não estava nem um pouco cansado, disse que ficaria muito bem à vontade de jogar mais uns, né, se o match fosse de 16 ou de 18 jogos. Carlsen também não me parecia muito cansado, ele só estava meio impaciente, muito provavelmente querendo levar mesmo para o desempate rápido, né? Enfim, a gente se vê quarta-feira aqui no canal, tá? A minha intenção era que se eu ainda tivesse de férias, eu ia sim pegar uma transmissão ao vivo e a gente ficar comentando os lances, porque são partidas mais rápidas, né? Mas infelizmente não é possível, eu vou estar na universidade tendo aula. Enfim, se eu chegar e ainda tiver nas blitz, por exemplo, né? Se não tiver vencedor nas rápidas, aí eu posso de repente começar uma transmissão e a gente vê o que pode acontecer, tá? Mas não vou prometer nada. Gente, forte abraço. E a gente se vê nos tie breaks, tá? E aí eu mando salve pra todo mundo, tá ok? Forte abraço, a gente se vê muito em breve, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Claro, deixa aquele comentário, deixa aquele joinha para nos incentivar, tá ok? Até mais.